Que louco. E olha que maneiro. Eu comecei a estudar esse neurotransmissor chamado de dopamina. Por quê? Primeiro porque ele tem essa função modulatória. Tá? Então ele consegue mexer, cara. A dopamina é como se fosse você pegar um plástico e você esquentar ele. Você pode remodelá-lo da forma que você quer. É isso que a dopamina faz no seu cérebro. E ela é um neurotransmissor incrível. É fascinante esse neurotransmissor. Eu cada vez tenho estudado mais, cada vez tenho estado mais interessado, porque ela faz muitas coisas no nosso comportamento. Por muito tempo se achava que a dopamina tinha relação com prazer. Então, por muito tempo, achava-se... Não é totalmente errado essa visão, mas por muito tempo se achava que a dopamina tem relação com prazer, mas na realidade parece que a dopamina tem mais relação com motivação. Então, o que acontece? Tem alguns experimentos bem maneiros que fazem o seguinte: você pega um animalzinho de laboratório e você depleta, você destrói neurônios dopaminérgicos desse animal. Esse animal ele é capaz de sentir prazer. Então, se você bota esse animal no ladinho de uma alavanca, onde ele clica na alavanca e vem comida ou vem cocaína intravenosa nele, ele fica clicando a alavanca. Ou seja, mesmo sem dopamina, o animalzinho faz aquele comportamento para obter recompensa. Só que se você movimenta o animalzinho um corpo de distância, literalmente, você movimenta o animal um corpinho dele para o lado, ele já não caminha até a alavanca para clicar a alavanca de novo. Entendi. Então ele não tem a motivação necessária para chegar lá e sentir o prazer. Ele sente o prazer. Se ele tá aqui, ó, o animalzinho, depletou os neurônios dopaminérgicos, ele pega a comida e come. Ou clica na alavanca para ter a cocaína injetada na veia dele. Só que se você move, é massa os estudos, você pega o animalzinho com a mão, bota ele um corpo de distância da alavanca, ele já não clica mais na alavanca. Cara, que Porque a dopamina tem a ver com ele ir até a substância. A dopamina tem a ver com quando você quer buscar um prazer que está fora do seu corpo. Um prazer que está ali na frente, um prazer que está longe. Eu já falei isso em outros lugares, mas vou falar aqui para a galera que não me conhece. Tem um outro experimento muito clássico que determinou esse papel da dopamina na motivação e não necessariamente no prazer, que ampliou ainda um pouquinho mais isso. Tá? E aí agora eu vou entrar no porquê que eu comecei esse desafio de 75 dias. Uhum. Experimento, eles pegaram um macaquinho, ensinaram ele a ficar sentadinho numa cadeira e tal. E eles deram um suquinho de laranja pro macaquinho. É um experimento do grupo do professor Schultz. Hoje no mundo, assim, não sei se ele é vivo ainda, mas é o cara que mais sabe sobre sistema de recompensa e dopamina. Ele tem bons reviews assim que ensinam muito bem sobre isso. Ele ensinou o macaquinho a ficar numa cadeira e ele ensinou pro macaquinho que suquinho de laranja, maçã é gostoso. Então ele primeiro, antes de mais nada, ele abriu a cabeça do macaquinho e botou um eletrodo lá no núcleo accumbens, que é a região do centro de recompensa no cérebro do macaco. E esse eletrodo consegue identificar a atividade neuronal dessa região. Uhum. Então, quando essa região aumenta a atividade, o eletrodo consegue detectar, significa que o animal está sentindo prazer. Ou que tem aumento de dopamina. Tá? O que ele viu? Ele pegou o macaquinho, deu um suquinho de laranja, um suquinho de maçã, ele viu que explodiu a quantidade de dopamina no cérebro do animal. O animal sentiu prazer. A dopamina também é sobre prazer, mas mais sobre motivação, porque você consegue sentir prazer sem dopamina. Uhum. Aí ele ensinou o macaquinho que sempre que acender uma luzinha no teto, ele vai receber o suquinho. E ficou registrando na cabeça do macaco quando que aumentava a dopamina na cabeça do macaquinho. Então o que ele viu? Ele viu que quando o macaquinho enxergava que acendeu a luzinha no teto, a dopamina aumentava muito no cérebro dele. Quando ele bebia o suco, já não tinha mais dopamina. Entendi. Ou seja, quando o sinal do prazer chegou, a dopamina subiu. Quando ele sentiu o prazer e recebeu a recompensa, já não tinha tanta dopamina. É tipo o iFood. É tipo o iFood. É tipo aquela pessoa que tá assistindo um filme e vê alguém fumando no filme. Cara, quando você vê o gatilho, a sua dopamina explode. E a dopamina faz você pegar o cigarro e fumar. Quando você fuma o cigarro, talvez nem tenha tanta dopamina. Então a dopamina ela é sobre antecipar a recompensa, não sobre a recompensa em si. O que acontece, cara? A dopamina e o sistema dopaminérgico, de uma maneira geral, foi desenvolvida, à luz da nossa evolução,
para viver num ambiente onde não tem tanto sinal dopaminérgico, onde não tem tanta disponibilidade de situações hiperdopaminérgicas como hoje. Que fica te estimulando o tempo inteiro. Exato. Então a dopamina, quando você abre um livro de neurociência clássico, você vai ver que o que eles usam para explicar a motivação? Comportamento de beber água, comportamento de comer, de se alimentar, e sexo. Por quê? Porque a dopamina funcionou para isso durante a nossa evolução. A gente acordava de manhã nas cavernas lá e tinha que ficar motivado e preocupado com o que ia comer, se tinha água para beber ou se ia cuidar da prole, etc. Faz sentido. Hoje, a gente não precisa se preocupar mais com isso. Inclusive, tem alguns pesquisadores que argumentam que a sociedade hoje ela é tão deprimida e tão ansiosa justamente por isso. Porque o nosso sistema ele se desenvolveu para se preocupar com algumas coisas e hoje a gente não precisa se preocupar com tanta coisa. A gente não precisa urgentemente de coisas hoje vitais para viver. Via de regra, as pessoas têm coisas para comer. Via de regra, as pessoas têm água para beber e abrigo para dormir. E o sistema dopaminérgico ele foi desenvolvido para você viver num ambiente onde você sempre precisa estar engajado buscando alguma coisa. E hoje, muitas vezes, a gente está em casa no sofá, tem comida na geladeira, tem água ali, os seus pais te ajudam, etc. E você fica, e aí, o que eu faço agora? O que eu faço? Aí o seu sistema de dopaminérgico muitas vezes te joga para quê? Pornô em excesso, videogame, drogas. Por quê? Porque essas coisas, elas jogam muito dopamina pra você. Jogam muita né? dopamina. São comportamentos hiperdopaminérgicos. Muito. Os jogos de videogame, por exemplo, são desenvolvidos para liberar muita dopamina. O sexo, a pornografia, naturalmente libera muita dopamina. Aí o que eu comecei a estudar, cara? Eu comecei a perceber que, na realidade, quando a gente fala, por exemplo, de um comportamento adicto, de uma pessoa viciada, uma pessoa dependente química, ela é uma pessoa, se você pegar um estudo de ressonância magnética funcional ou PET scan e olhar o cérebro de um usuário de cocaína enquanto você injeta cocaína nele, você vai ver que a ligação da dopamina com o receptor de dopamina é mais baixa que o cérebro de uma pessoa saudável. Ou seja, ocorre um downregulation. O que é downregulation? De tanto você bombardear o sistema com dopamina, devido ao uso da droga, ocorre uma adaptação para baixo do seu sistema. Então o seu basal de dopamina fica mais baixo. Entendi. É por isso que você sempre precisa ficar buscando aquilo. Por quê? Porque o seu basal está cada vez mais baixo e você tenta desesperadamente aumentar a sua dopamina com a droga, só que ele cai ainda mais. O nosso corpo ele se regula muito assim. Se você come muito açúcar, o seu pâncreas vai liberar muita insulina. E conforme você vai liberando bombas e bombas de insulina, a sua célula começa a criar uma situação chamada de resistência à ação da insulina. E a resistência à ação da insulina é mais ou menos por isso. O receptor de insulina sai da célula e você começa a não ter a ligação de insulina e não ter a entrada de glicose na célula. Eventualmente você desenvolve diabetes. A droga no cérebro faz mais ou menos a mesma coisa, Lutz. Ou qualquer outra coisa que, aí que tá. Transforma a pessoa em uma viciada. Isso que é louco. O que acontece? Obviamente, eu tenho que fazer essas ressalvas pra galera não me xingar depois, mas obviamente você usar cocaína é diferente de você comer um bolo, comer chocolate. Óbvio, pessoal, óbvio isso. Ninguém aqui tá falando que pessoas que comem açúcar são viciadas em drogas. Não. Mas o açúcar, a gordura, a pornografia, comportamentos de uma maneira geral são, sim, liberadores de dopamina. Não num pico tão grande quanto uma droga, por exemplo, uma anfetamina, uma cocaína, alguma coisa nesse sentido. Mas ainda assim, você jogos de uma maneira geral, cassino, videogame, etc., às vezes interação social em excesso, quando você desesperadamente procura por aprovação social, comidas hipercalóricas. Existem alguns comportamentos que naturalmente vão aumentando os seus picos de dopamina.